Olá pessoal, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Amados, eu começo com esta pergunta: Cristo é o fim da lei ou Cristo é o alvo da lei? A minha pergunta, ela é a base para este vídeo. E então, há uma diferença entre fim e alvo? Assim, há uma grande diferença em se dizer que Cristo é o fim da lei para se dizer que Cristo é o alvo da lei, ou que Cristo é o objetivo da lei. Tá certo? Bom, a palavra em questão que nós vamos analisar aqui é telos. Paulo, em Romanos 10,4, diz: porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Bem, como eu já falei, a palavra fim no grego aqui, lemos telos, certo? Telos. Paulo diz telos gar nomu Christos. O fim, pois, da lei é Cristo. Telos gar nomu Christos. O fim da lei é Cristo. Então, de acordo com, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles vão dizer que Paulo está dizendo aqui não que a lei findou em Cristo. Não. Os adventistas do sétimo dia, e aqui diga-se de passagem, outros teólogos, eles vão dizer que o que Paulo está explicando aqui é que Cristo é o objetivo da lei, é o alvo da lei, é a meta da lei. Bom, na palavra telos, eles entendem aqui não telos como fim, mas telos como finalidade. Assim, pois, Paulo estaria dizendo, Cristo é a finalidade da lei, ou Cristo é o objetivo da lei, ou Cristo é o alvo da lei. Esta palavra telos, ela pode ser realmente interpretada por finalidade? Sim. Ela pode ser interpretada como alvo? Sim. Ela pode ser interpretada como objetivo? Sim. Então agora você me pergunta, professor, então visto que a palavra telos tem todos esses significados, qual é o significado correto? O que o apóstolo Paulo quis dizer por telos da lei é Cristo, ou seja, o fim da lei é Cristo. O que Paulo quis dizer? Então, como é que nós vamos interpretar a palavra telos? Bom, o objetivo deste vídeo é exatamente responder a esta pergunta. Bom, e de já eu quero dizer para vocês que não adianta simplesmente eu dizer aqui para vocês. Telos significa fim, fim, cessar. Não adianta, a meu ver, não adianta, eu não vou chegar a lugar nenhum se simplesmente eu chegar aqui para você e dizer, olha, o que Paulo quis dizer é que Cristo é o fim da lei, ou seja, em Cristo a lei cessou. Em Cristo a lei teve um término. Em Cristo a lei simplesmente deixou de existir. Eu vou lhe convencer se eu apenas disser isso? Eu não vou lhe convencer. Por outro lado, aqueles também que discordam e dizem, não, o que Paulo está dizendo é que Cristo é a meta da lei. O que Paulo está dizendo não é que Cristo, ou em Cristo a lei cessou, ou que em Cristo a lei deixou, ou que em Cristo a lei deixou de existir, não. O que Paulo está dizendo é que Cristo é a meta da lei, é o alvo da lei, é o fim da lei, é aquilo para o qual a lei apontava. Se eu disser apenas isso, eu também não vou te convencer. Para nós descobrirmos qual é o pensamento do apóstolo Paulo na palavra telos, nós temos que ver todo o contexto. Nós temos que contextualizar.
Nós temos que contextualizar, e aqui nós vamos ter que contextualizar esta palavra telos, usando o mesmo apóstolo Paulo, em outras cartas. Sim, nós vamos contextualizar o mesmo apóstolo Paulo usando outros escritos dele. E por que não? Porque o pensamento do apóstolo Paulo sobre a função da lei, a meu ver, ele está bem mais claro em outros escritos do que aqui, a meu ver. E é por isso que, pelo menos a princípio, eu deva recorrer ao pensamento do apóstolo Paulo usando outros escritos do próprio Paulo, para mostrar a você qual é o real sentido, o significado da palavra telos. Então vamos ler aqui, por exemplo, 2 Coríntios 3, 6 a 14. 2 Coríntios 3, 6 a 14. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. 3, 6 a 14. Vamos ver o que Paulo tem a dizer para nós. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, aqui começamos a dizer o seguinte, Paulo ele está aqui contrastando duas alianças, duas coisas, antagonizando. O qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. A nova aliança em questão, que é a nova aliança, o Novo Testamento, em Jesus Cristo. Ora, onde há a nova aliança, há uma antiga aliança. Então, qual é a antiga aliança em questão aqui, em contraste? É a aliança feita entre Deus e os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, a antiga aliança em questão aqui foi a aliança dada no Monte Sinai. Aliança esta que tinha uma lei composta de 613 mandamentos para que os filhos de Israel obedecessem. Ok? Que fique isto bem claro. A antiga aliança em questão foi a aliança dada no Monte Sinai para os filhos de Israel. O mediador foi Moisés e quem deu foi Deus a Moisés. A nova aliança em questão aqui foi uma lei dada não no Monte Sinai, mas no Monte Sião, em Jerusalém. O mediador desta aliança é Jesus Cristo, em carne. Esta aliança não foi feita apenas com a nação de Israel, mas com todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Esta aliança ela começa ali sim em Jerusalém. Jesus com seus 12 discípulos, na noite que antecedeu a sua morte, ele fez: este é o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado, ou em favor de muitos. Mas esta aliança, ela não ficou restrita apenas a judeus, mas a todos aqueles que abraçarem o Evangelho. Fazem parte da nova aliança. Então vamos lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. A letra em questão aqui, que letra é esta? A letra da lei. A letra da lei dada no Sinai. É o que Paulo tem em mente. Não da letra, mas do Espírito. A nova aliança, ela está fundamentada não na letra da lei, mas na letra do Espírito. A nova aliança ela foi ministrada por Jesus Cristo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, ou seja, a letra da lei dada no Sinai mata. Mas o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito Santo. Mas a lei transmitida pelo Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, vivifica, dá vida.
Então veja que Paulo ele está contrastando a antiga lei com a nova lei em Jesus Cristo. E se o ministério da morte, e se o ministério da morte, que ministério da morte é isso? O que Paulo tem em mente aqui? A lei dada no Sinai. O que inclui os 10 mandamentos. Como professor, exatamente. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? O decálogo, o que incluía o Shabat. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, com isso Paulo está dizendo que assim como a luz que resplandecia no rosto de Moisés passava, era momentânea, assim também a glória da antiga aliança, da lei dada no Sinai, foi passageira, foi efêmera. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo, mais uma vez, contrasta entre a glória da lei, que foi passageira, com a glória do Espírito, da nova aliança, que é permanente. Porque se o ministério da condenação, da antiga aliança dada no Sinai, foi em glória, foi, não existe mais, foi, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou seja, o ministério do Espírito, a nova aliança em Jesus Cristo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, quando ele diz foi glorificado ou for glorificado, ele está dizendo então que o que outrora for glorificado não existe mais, ou seja, a antiga aliança. A glória da antiga aliança, da lei dada no Sinai, ela não existe. Por quê? Porque a antiga aliança, com a sua lei, também não existe mais. Porquanto, na verdade, porque se o ministério da condenação foi em glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, ou neste tempo, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Paulo, mais uma vez, contrasta aqui o ministério do Antigo Testamento, a lei dada no Sinai, com a nova lei em Cristo Jesus, ministrada por meio do Espírito Santo aos crentes, à igreja. E a glória da nova lei em Cristo, do Novo Testamento, supera em glória a glória lhe dada no Sinai, porque a glória da lei dada no Sinai passou, mas a glória do Espírito em Cristo Jesus permanece eterna. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, ele está falando da glória da lei, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos lá. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação ou no fim do que se desvanecia. Como eu já falei para vocês, aquela luz, aquela auréola que repousava sobre Moisés, aquela glória que refulgia no seu rosto, era transitória, era passageira. Aquilo apontava profeticamente para a glória passageira da lei dada no Sinai. A lei foi dada no Sinai para os filhos de Israel, mas como algo passageiro, como algo transitório, como algo que com o tempo se desvanecia. É assim que Paulo interpretou a glória desvanecente no rosto de Moisés. Assim como a glória desvanecia no rosto de Moisés, assim também a glória da lei dada no Monte Sinai desvaneceria com o tempo, porque ela não foi dada para permanecer para sempre. A lei dada no Sinai não foi dada para sempre, mas para um determinado tempo permanecer. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem no fim do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram ou se endureceram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança dada no Sinai, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido ou abolido. É este o sentido, que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Então, queridos, aqui Paulo, ele é muito mais categórico, muito mais claro, ainda que ele não use a palavra telos, mas esta leitura aqui explica muito bem o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, ou telos da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a palavra telos, em Romanos 10:4, significa fim, de findar, de cessar. O que Paulo está dizendo é que Cristo é realmente o ponto final da lei. O que Paulo está dizendo é que a lei ela só caminhou até Cristo. Em Cristo, a lei encontrou um fim. Cristo é o alvo da lei? Sim. Cristo é o objetivo da lei? Sim. Isso faz parte da revelação. Cristo é a meta da lei? Sim. Cristo é aquilo para o qual a lei aponta? Sim. Mas também Cristo é o fim da lei. E lembre-se, a palavra telos tem o sentido de fim. Por isso a maioria das versões elas traduzem telos por fim. A Ara ela diz, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Tendo eu explicado a passagem de Coríntios, eu quero então dar mais força ao meu argumento em dizer que a palavra telos significa fim, com outra leitura. Vamos para Gálatas 3, 23 e 25. Gálatas 3, 23 a 25. O que diz? Ó? Mas antes que viesse a fé, estávamos, ele está falando dos judeus, sob a tutela da lei, sob a guarda, debaixo da guarda, e nela encerrados, ou seja, presos, para essa fé, a fé que ele fala aqui, a fé em Cristo, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé ou por fé. Ora, Paulo aqui, ele mostra por que a lei foi dada. A lei foi dada na categoria de aio, ou seja, de um mestre-escola, de um instrutor. Esta palavra aio, tá certo? Esta palavra aio, deixa eu ver bem aqui, ó. Vamos ver. A lei foi dada como um pedagogo, certo? Pronto. A palavra aio no grego aqui é paidagogos. O que era um paidagogos ou um pedagogo? Era um escravo contratado por uma família e aquele escravo ou aquele servo, qual era a incumbência dele? Era instruir a criança até que ela atingisse a maioridade. Aquele escravo estava nas mãos dele tudo o que pertencia àquela criança até a maioridade. Ainda que ele era o herdeiro de tudo, mas quem administrava, por exemplo, os bens, quem tomava de conta do escravo, ou melhor, quem tomava de conta da criança, era o escravo, constituído pelo pai de família. Então, Paulo ele ilustra a função da lei. A lei ela serviu como um paidagogos, como um pedagogo. E o pedagogo, nós sabemos, no mundo greco-romano, que a sua utilidade era transitória. Nós sabemos que a função de um pedagogo, de um mestre-escola, só era válida até que a criança atingisse a maioridade. Uma vez que o filho, o herdeiro, atingia a maioridade, então o pedagogo não tinha mais serventia alguma na vida do filho, do herdeiro. O pedagogo simplesmente não existia mais. Por quê? Porque o filho, a criança, atingiu a maioridade. Ele agora poderia andar com as suas próprias pernas. Não precisava mais de um guia. Assim, o apóstolo Paulo, então, ele faz um paralelismo, ele ilustra a função da lei. Ele diz que a lei foi dada ao povo judeu como um pedagogo,
como mestre-escola, como um aio. Até quando? Até um tempo. Mas até que tempo? Até o tempo em que Cristo apareceu. É por isso que Paulo mais na frente diz, mas vindo a plenitude do tempo ou dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ora, a lei ela foi dada para o povo judeu até um tempo determinado pelo Pai. Este tempo, ele findou com a manifestação de Jesus Cristo. Quando Cristo nasceu, quando Cristo cresceu, quando Cristo morreu, então ali na cruz, a função da lei como pedagogo parou. A função da lei como um pedagogo parou ali na morte. Na morte de Cristo, a lei findou, a lei simplesmente passou. A lei morreu juntamente com Cristo. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Vamos ver. De maneira que a lei nos serviu de aio pedagogo para nos conduzir a Cristo, ou seja, para conduzir os judeus a Cristo. A lei foi dada como um pedagogo, como um mestre-escola para o povo judeu. Com que objetivo? Para conduzir os judeus a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo? A lei nunca foi dada para justificar o homem. Não, a lei não foi dada para levar o homem a Deus. A lei não foi dada para justificar o homem. A lei não foi dada para santificar o homem. A lei foi dada como um pedagogo até que Cristo viesse. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ou debaixo do aio. Pois todos vocês sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Tá bem aqui, irmãos? Paulo, ele está dizendo claramente por que a lei foi dada. Qual é o caráter da lei? A lei tem um caráter de pedagogo, de mestre-escola. E nós sabemos, basta você estudar um pouco qual era a função do pedagogo, do mestre-escola no mundo greco-romano, que a função dele era instruir a criança até que ela se tornasse maior de idade. Da mesma forma, a lei foi dada como um pedagogo até que os judeus alcançassem a maioridade. E em que tempo os judeus alcançam a maioridade? Em Cristo. Cristo é o momento em que o homem alcança a maioridade. É em Cristo que o homem alcança a maioridade. É em Cristo que o homem deixa de estar debaixo do pedagogo, debaixo do aio. É em Cristo que o homem cessa de ser conduzido, de ser ensinado pelo pedagogo. Os evangelhos eles registram, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecendo em glória ao lado de Cristo. E no final daquilo, os discípulos, eles veem apenas Cristo. Moisés e Elias partiram. Aquilo representa o quê? A glória efêmera da lei. Moisés representa a lei e Elias os profetas. O que os autores ali estão dizendo, Mateus, Marcos e Lucas, é que assim como Moisés e Elias desapareceram de diante da glória de Cristo, assim também a lei e os profetas não vigoram mais. E ouviu-se uma voz ali, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Deus fala agora para Pedro, João e Tiago. Vocês não devem mais ouvir Moisés e Elias, a lei e os profetas. De agora em diante vocês vão ouvir o meu filho. Em outras palavras, vocês sabem o que Mateus, Marcos e Lucas estão dizendo no Monte da Transfiguração? Com o sumiço, com o fim de Moisés e Elias, eles estão dizendo que Cristo é o fim da lei e dos profetas. Então, quando é que o homem atinge a maioridade? É em Cristo Jesus. Todo judeu, ele só atingirá a maioridade quando ele aceita a Jesus. Quando o homem aceita Jesus Cristo, então ele atinge a maioridade.
Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, brincava como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo está dizendo com isso? Quando ele quer, o que Paulo está querendo dizer quando ele diz quando eu era menino? Ora, Paulo ele está nos levando ao tempo em que ele era da lei. O que ele está dizendo é o seguinte: quando eu era da lei, quando eu era regido pela lei, quando eu estava debaixo da lei, eu era uma criança. Eu brincava como uma criança. Eu falava como uma criança. Eu discorria como uma criança. Porque eu estava debaixo da lei. Eu era da lei. Mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. E quando foi que Paulo cresceu? Quando ele aceitou a Jesus Cristo. O homem jamais atingirá a maioridade, ele jamais crescerá. Ele jamais sairá de debaixo da lei se ele não aceitar a Jesus Cristo. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo e entende o Evangelho de Cristo, e entende o Evangelho, que é o Novo Testamento, então ele não é mais guiado, ele não é mais tutelado pela lei. Ele não é mais conduzido pela lei. Não, porque ele entendeu que a lei morreu, a lei ela foi sepultada, ela foi cravada na cruz. Em Cristo, na morte de Cristo, a lei foi cravada. Isso é o pensamento do apóstolo Paulo. Vamos lá. A lei foi dada até o Messias. A lei veio 430 anos após a promessa. Vamos ler aqui em Gálatas 3, de 6 a 7. Lê o versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falam de muitos, porém como de uma só, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O que Paulo está refutando aqui? Ele está refutando o pensamento judaico. O pensamento judaico diz que quando Deus fez as promessas a Abraão, ele fez as promessas a Abraão e aos seus descendentes, ou seja, aos judeus. Os judeus eles dizem que as promessas de Deus para justificar o homem, para glorificar o homem, para tornar o homem santo, etc. As promessas que Deus fez a Abraão, elas foram feitas a Abraão e a seus descendentes, ou seja, ao povo judeu, à nação de Israel. Paulo diz não, a promessa não foi feita a Abraão e aos seus descendentes, mas a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, não como falando de muitos, mas de um, e o descendente é Cristo. Então, Paulo, queridos, é preciso que nós entendamos o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo, ele é totalmente antagônico à ideia de que o homem é justificado pela lei, de que o homem é justificado pela prática, pelas obras da lei. Paulo diz que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. Mas Paulo ele diz claramente que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. É pelo Evangelho, é seguindo o Evangelho que o homem é justificado, e não seguindo a lei. Não é pela guarda do Shabat, não é pela circuncisão, não é em guardar as festas, a lua nova, porque todas estas coisas, o Shabat, a circuncisão, a guarda de festas, da lua nova, dos sábados, tudo isto são sombra dos bens vindouros. Mas o corpo é de Cristo. Está escrito em Colossenses, capítulo 2, e versos 16 e 17. Paulo também ainda diz em Gálatas 4, 11, guardai dias, meses, tempos e anos, receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Então, todas estas coisas, guardar festas, guardar luas novas, procurar ser justificado por meio de sacrifícios, a guarda do Shabat, praticar circuncisão, todas estas coisas estão na categoria de sombra, de coisas supérfluas. Por quê? Porque elas findaram na morte de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Vamos lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente,
que ele vai dizer que é Cristo. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Tá certo? Que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar ou revogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, o qual, pois, a razão de ser dada a lei? Aqui Paulo pergunta, por que a lei foi dada então? Já que Abraão foi justificado pela fé, é isso que ele está dizendo, já que os homens já eram justificados, já eram salvos antes da lei ser dada, perceba o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo primeiro ele mostra que antes que a lei viesse, 430 anos, ou melhor, quando a lei veio, Paulo está dizendo que quando a lei veio, o homem já era justificado pelas promessas. Ou seja, Abraão já havia sido justificado, Abraão, Isaac, Jacó, todos já haviam sido justificados. E Paulo ele vai dizer que a lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Promessa esta que inclui Deus justificar o homem. Então, antes que a lei fosse dada no Sinai, o homem já era salvo. O homem já era justificado perante Deus e não pelas obras da lei, porque simplesmente a lei ainda não existia. Mas já existia a fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Isso já existia. A fé em Deus, mediante o Cristo, olhando para o Messias, Paulo diz que esta fé que leva o homem a Deus, esta fé que justifica o homem a Deus, sim, esta fé que leva o homem a olhar para o Cristo, esta fé já existia em Abraão. E é esta fé que justifica o homem, não a lei que veio apenas 430 anos depois, que Deus não somente fez a promessa a Abraão, mas que confirmou tal promessa. Por meio de quê? Por meio da justificação pela fé de Abraão. Vamos lá. Qual, pois, a razão de ser dada a lei, então? Se o homem já era justificado, por que então, um judeu poderia perguntar para Paulo, por que então? Ou Paulo aqui está perguntando, se o homem já era justificado pela fé, por que então a lei foi dada? Qual a razão de Deus ter dado a lei? Qual, pois, a razão de ser dada a lei? Foi adicionada ou acrescentada por causa das transgressões. Veja, irmãos, Paulo é bem claro, a lei foi dada para justificar o homem? Não. A lei foi acrescentada, ou a lei foi dada por quê? Por causa das transgressões. A lei ela está relacionada não à justificação, mas às transgressões. A lei está associada ao pecado e não à justiça, e não à justificação. Qual, pois, a razão de ser dada a lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Ora, o descendente em questão é Cristo. E foi promulgada por meio de anjos. Veja que Paulo aqui diz que a lei foi dada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que é Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, judeus, gentios, tudo, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Está bem aqui, queridos? O pensamento do apóstolo Paulo é muito cristalino em relação à lei. Então, quando Paulo diz em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, então nós precisamos entender que a palavra telos deve sim ser traduzida por fim, cessar. Então, o que Paulo está dizendo é que Cristo é o cessar da lei. Cristo é o fim da lei.
A palavra telos pode ser traduzida por finalidade? Pode. A palavra telos pode ser traduzida por objetivo? Pode. A palavra telos pode ser traduzida por alvo? Pode. Mas o sentido primário, ouçam, o sentido primário da palavra telos é fim, de findar, de cessar. E é neste sentido de cessar, de findar, de deixar de existir, que Paulo diz em relação à lei, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. É em Cristo Jesus que o homem é justificado, tanto judeu como gentil. Não é pela lei que o homem é justificado, não é pela guarda do Shabá que o homem é justificado, não é por observar a circuncisão que o homem é justificado, não é por observar festas judaicas que o homem é justificado. Isso tudo são sombra das coisas futuras. É em Cristo que o homem é justificado. Ok, queridos? É em Jesus Cristo que o homem é justificado. Paulo, ele diz em Efésios, vamos ler o que ele diz aqui em Efésios. Efésios capítulo, olha o que ele diz aqui sobre a lei. Ó. Efésios capítulo 2, e versículo 4, 14 em diante. Ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, judeus e gentios. E tendo derribado a parede de separação aqui, o que é? É a lei dada no Sinai, o que inclui os 10 mandamentos, o que inclui o Shabá, o que inclui a circuncisão, enfim. A lei aqui, ou melhor, a parede de separação aqui é a lei, em seus 613 preceitos ou mandamentos. Porque ele é a nossa paz, ou seja, Cristo, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede de separação, ou seja, tendo abolido, que estava no meio, ou seja, entre judeus e gentios, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois homens criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A inimizade que é o quê? A lei dos mandamentos em forma de ordenanças. As ordenanças aqui dizem respeito à circuncisão, ao Shabá, às luas novas, aos sacrifícios. Tudo isso foi cancelado, foi abolido na morte de Cristo. E por que eu sei que o Shabá, a circuncisão, as festas, as luas novas, fazem parte do que ele chama aqui de ordenanças? Por quê? Vamos aqui para Colossenses. Filipenses, Colossenses. Ó. Colossenses 2, 16. Ó, o que diz aqui? Ó? Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está bem aqui, meus queridos. Por que é que eu sei que na palavra ordenanças devemos incluir as festas, as luas novas e até mesmo os sábados, a circuncisão? Por que que Paulo diz que os sábados, as luas novas, as festas são sombra dos bens futuros, daquilo que havia de vir, mas o corpo é de Cristo? É por isso que eu sei. Gálatas capítulo... Vamos aqui para Gálatas. Olha o que Paulo diz aqui. Ó. Gálatas capítulo 4. Ó. 4, versículos 10 e 11. Ó. Vamos lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gálatas capítulo 4. Eu errei aqui a leitura. Vamos aqui. Ó. Gálatas 4, 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Em dias aqui, inclui-se os sábados, ok? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Está bem aqui, irmãos? Todas estas coisas, a guarda de dias, o que inclui os sábados, meses, tempos,
e anos. Tudo isto aqui são coisas vãs. Em Cristo não existem mais os feriados judaicos, em Cristo não existe mais a lei com suas normas. Não existe porque tudo isso foi cancelado, abolido na morte de Jesus Cristo. Então, em Cristo não existe mais a lei. Todos aqueles que estão em Cristo estão livres da lei, não estão mais debaixo da lei, estão debaixo da graça e são guiados não pela lei dada no Sinai, mas são guiados pelo Espírito Santo, que é o ministro da nova aliança. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.